Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as tensões políticas entre os poderes internamente e também sobre a preocupação fiscal que tem afetado aí os títulos do Tesouro Direto. Eu já te convido então, inscreva-se no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação e confira se você está recebendo os nossos vídeos diários, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. O que aconteceu aqui no final dessa primeira quinzena de agosto de 2021? Veja que aqui, a partir do dia 11, ou seja, quarta-feira, de quarta para quinta, o título IPCA deu uma disparada, saiu de 4,22 para 4,33. Repare que parecia que ia ficar estável, mas de quarta para sexta houve essa elevação. Vamos verificar aqui também se nós estamos verificando esse movimento também no pré-fixado. Também, veja, de quarta para sexta-feira subiu 40 pontos base em apenas 2 dias. E é sobre essas tensões internas que nós vamos falar agora. Vamos começar trazendo essa primeira matéria aqui do Campos Neto, presidente aqui do Banco Central, que ele vem externando então a sua preocupação com o lado fiscal, em particular com a PEC dos precatórios e com o Bolsa Família. Aliás, mudou, né? Agora é o Auxílio Brasil. Ele diz: percepção é de que fiscal não está melhorando tanto, diz Campos Neto. O chefe da autoridade reforçou que para o BC trabalhar com juros baixos, veja, e ter eficiência em suas ações, é preciso fortalecer a credibilidade fiscal. Tá aí o Campos Neto, presidente do Banco Central. E ele admitiu então que as notícias dos novos projetos do governo federal, como a PEC dos precatórios e o Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família, têm preocupado os agentes econômicos. Palavras dele: esses temas têm gerado ruídos. E os agentes econômicos mudaram a percepção de que o fiscal estava melhorando para uma percepção, ou pelo menos um risco, de que o fiscal não está melhorando tanto. Eu vou deixar todas as notícias que nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje para que você possa lê-las na íntegra. E aqui eu quero trazer uma informação para você. Aqui não tomamos partido. Trazemos tão somente as notícias para que você entenda o impacto delas. Traduzindo um pouco melhor o que ele está querendo dizer com isso. O que é a PEC dos precatórios? A PEC dos precatórios, o precatório é uma dívida, então, da qual a pessoa física ou pessoa jurídica já ganhou ela juridicamente, ou seja, não há como mais recorrer. E houve uma decisão recente sobre o pagamento desses precatórios, num valor absurdamente maior do que os anos anteriores. E o governo, então, está preparando uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para que parte desses precatórios seja pago ainda em 2021 e outras partes para os anos seguintes. E isso aí levantou preocupação com relação aos agentes econômicos. Além disso, o Auxílio Brasil, que está substituindo o Bolsa Família, há a expectativa de um reajuste bem forte nele no final, então, dos pagamentos de auxílios emergenciais, que vão acontecer em novembro desse ano. E o mercado começou, então, a estranhar se o governo realmente tem capacidade de honrar esses compromissos sem romper, então, o teto de gastos. Vamos a essa segunda notícia. É impossível segurar a inflação com um fiscal descontrolado. Novamente, o presidente do Banco Central dizendo que a coisa mais importante para o Brasil é a credibilidade fiscal. E ele disse: de acordo com Campos Neto, recentes notícias com o tema dos precatórios, o aumento do Bolsa Família e incentivos para setores causaram ruído e agentes passaram a ter uma percepção de que o risco não está melhorando. Então veja, são duas reportagens de fontes diferentes que mostram então a preocupação do Banco Central com relação à preocupação fiscal no Brasil. Porque se o Brasil perde a credibilidade fiscal, os investidores ficam assustados e aí podemos ter uma disparada ainda maior dos títulos. Aqui eu quero trazer a visão de um gestor. Fundo Verde. Se você não sabe quem é esse Fundo Verde, digita aí no Google, Fundo Verde do Luiz Stuber, e você vai ver que historicamente esse fundo tem trazido uma rentabilidade acima do normal. E ele diz: Fundo Verde aponta que Brasil volta ao passado nas contas públicas. Gestores mostraram que foram surpreendidos, não só pelo desvio da rota política fiscal, mas também pelo desempenho dos preços dos ativos domésticos. E aí ele fala:
O Brasil parece flertar perigosamente com o passado, afirma documento divulgado pelo Fundo Verde do Luiz Stuber, em referência à tendência de tomada de decisões do governo que apontam para um cenário de descontrole das contas públicas e do desrespeito aos tetos de gastos. Parece exigir aqui um certo exagero do Luiz Stuber, que ainda não estamos assim nesse momento, mas eu diria que há uma desconfiança do governo com relação à questão das contas públicas e ao teto de gastos. Ou seja, o mercado está desconfiando que não é mais uma grande preocupação do governo essa questão de controle das contas públicas e de respeito, então, a esse teto máximo de gastos. E diz ainda que o alerta constou na carta mensal do Fundo Verde. As seguidas discussões recentes sobre tirar tetos do gasto com vistas a operações de cunho eleitoral sinalizam uma preocupante vontade de reviver, de modo permanente, o acelerador fiscal. Na visão do fundo, esse direcionamento tende a dificultar a performance de ativos brasileiros ou prejudicar o processo de aprofundamento e sofisticação do mercado de investimento. Então tá aí, Luiz Stuber do Fundo Verde, preocupado também com as questões fiscais e se juntando então ao presidente do Banco Central. Agora eu trago uma notícia aqui sobre os precatórios, que saiu aqui do Maílson da Nóbrega recentemente, que ele publicou então aqui dizendo: precatórios, governo formaliza proposta de calote. A proposta de adiar o pagamento de precatórios é inacreditável e pode impactar no prêmio de risco. Traduzindo para você o que é o prêmio de risco, as taxas do Tesouro, e na elevação da curva longa de juros. O que é a curva longa? São os títulos do Tesouro mais longos, acima, por exemplo, de 2030. É isso que ele está dizendo aqui, pode impactar no prêmio de risco nas taxas das curvas longas. E aí ele trata-se de indenizações reconhecidas pelos tribunais superiores em caráter definitivo. Isso é que são os precatórios. Ou seja, não cabe mais recursos, cumprindo ao Tesouro apenas cumprir a sentença. E aí ele traz algumas explicações de quem são essas pessoas, enfim, e dá mais detalhes aqui sobre o que está acontecendo e a opinião dele, dizendo que essa PEC é a formalização, então, do calote. Aí vem uma segunda notícia novamente aí, trazendo essas informações para que você se situe. Agora eu trago uma aqui do Infomoney, que saiu aqui na última sexta-feira, falando um pouco da disparada dos títulos que aconteceram, que foi isso que nós mostramos aqui no início. Antes, porém, eu já te convido, deixa aí aquele super like para você poder estar ajudando o canal e coloque aí a sua dúvida, porque a sua dúvida pode aparecer aí na nossa nova série, Qual a Sua Dúvida? E aí você vai vê-la detalhadamente num vídeo bem específico. Tesouro Direto. Taxas dos títulos pré-fixados acentuam alta e chegam a 10,5% nessa sexta-feira, em meio à piora do cenário político fiscal. É o que você verificou aqui, nós já estamos vendo isso. 9,45 foi a taxa que chegou no pré-24. Provavelmente aqui nós temos aqui o pré-26 a 9,82 e temos aqui o 2031 com essa taxa 10,46. É esse aqui, chegou a 10,5 na sexta-feira, em meio à piora do cenário político e do cenário fiscal. Por enquanto estamos só abordando então a questão fiscal. Advindo então da PEC dos precatórios, a preocupação do mercado, advindo então do Auxílio Brasil, que está substituindo então o Bolsa Família, e a preocupação de gestores. E diz aqui a notícia: prêmios voltam a bater máximas históricas, com o adiamento da reforma do imposto de renda, avanço na retomada da economia e tensão política. Então o foco aqui talvez seja o principal esse, a reforma do imposto de renda, que vem colocando então preocupações aqui no mercado, porque a votação foi adiada para a próxima semana. Existia então a preocupação dessa votação ocorrer na última quinta-feira, foi adiada para a próxima terça-feira, dia 17, e nós estaremos acompanhando aqui no canal todas essas informações. Então, mais uma preocupação do mercado, então, o adiamento da votação da reforma do imposto de renda. Quero trazer também a última aqui, que vem trazendo reviravolta na Câmara, trava a votação do imposto de renda. Relator da proposta pretendia votar o projeto de lei ontem era na quinta, mas 3 sessões extraordinárias impediram debates e deliberações. Então veja aqui, tem uma matéria também dizendo que o dia foi tumultuado com relação a esses acordos
essa negociação que está sendo feita para essa votação. Veja, meus amigos, estamos falando tão somente até agora de pontos que são pontos fiscais, pontos importantes que afetam, então, na vida dos brasileiros. Aí vem uma nova notícia, veja que todas são de fontes diferentes. Guedes, fatos que preocupam o mercado além do PEC dos precatórios. Essa matéria aqui traz em resumo, a PEC dos precatórios é a mais nova polêmica. Aí fala então que Guedes, entretanto, deu outros sustos no mercado ao longo dos meses. E aí traz a proposta da CPMF digital e a tributação de FIIs que surpreenderam o mercado. Tá aí mais uma informação aqui e vem detalhando então a PEC dos precatórios, que é 90 bilhões para pagamento e voltando novamente na questão fiscal. Não vou detalhar aqui cada uma das matérias porque elas vão ficar descritas no nosso vídeo. Para encerrar, talvez o motivo da maior polêmica, que aí já é uma polêmica política que aconteceu na semana passada. A inclusão do presidente em algumas ações relacionadas ao STF, mas principalmente aqui, o que aconteceu? Políticos reagem à declaração do presidente sobre o processo contra juízes do STF. Ou seja, esses desentendimentos fortes entre executivo e judiciário causam preocupação no mercado financeiro, principalmente quanto à governabilidade, quanto ao estresse econômico. Isso diretamente afeta as taxas, então, do Tesouro. E a notícia diz, deputados e senadores da base governista e de oposição se manifestaram após o presidente dizer que pedirá ação contra Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. A polêmica está criada e aqui no canal não temos o intuito de tomar parte de nenhum dos dois lados, mas tão somente trazer para você que o ambiente político e o ambiente fiscal, econômico está bem tenso e que essas informações podem impactar diretamente nas taxas do Tesouro. Se você quer acompanhar diariamente isso, ou melhor, semanalmente, acompanhe esse card aqui do alto. Expectativas de mercado. Lá nós falamos sobre, então, juros, inflação, PIB, como que está a visão do mercado para os próximos anos. Se você gostou desse vídeo, assista esses dois últimos que são indicações do canal e falam diretamente sobre esse vídeo de hoje. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que fique de olho no cenário político, porque ele pode influenciar nas taxas do Tesouro Direto. Um abraço e até o próximo vídeo.